Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui nesse entardecer lindo, aqui no Parque da Aclimação, eu e o Cláudio, e a gente resolveu fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre espiritualidade celta, mais especificamente sobre a nossa trilha aí, né? Como que a gente chegou aqui 30 anos depois, né? Com muita coisa para viver aí, né? Espero. A ideia é justamente essa, né? Partilhar um pouquinho da caminhada, de como a gente começou a se interessar por isso através dos mitos e lendas, que é uma das portas de entrada, especialmente mitologia arturiana, e o quanto a pesquisa da gente foi levando a descobrir um manancial de conhecimento que está na base da cultura ocidental, que é fundamental da gente saber, apesar dela ser muito negligenciada. A gente não aprende nada de filosofia celta, mal ouve falar em história sobre a cultura celta, quem foram os celtas, e isso gera um bocado de desinformação, e o nosso trabalho desde então é sempre buscar a fonte, buscar a historicidade para apresentar um trabalho consciencioso e partilhar isso com quem também se interessa. É o que eu falo sempre, né? A gente tem uma ideia de que a cultura ocidental ela é cristã e greco-romana, né? Obviamente, depois, mais recentemente na história, a gente vai ter influência, sim, de outras filosofias, né, da cultura oriental, mesmo a gente aqui na América, né, obviamente, teve esse hibridismo nas culturas daqui. No entanto, a cultura celta, né, que nesses anos todos, né, o feedback que a gente tem, mesmo nas nossas histórias de vida que passaram, a cultura celta, ela acaba dando sentido para uma lacuna, para um vazio, né, que essas explicações não dão conta, né, que essas raízes que são mais, entre aspas, populares, né, comentadas e tudo mais, não dão conta. E aí quando a gente fala de cultura celta, a gente acaba descobrindo, né, ou redescobrindo, tirando o véu, né, e vendo fundo de mitos, de contos de fadas, da própria religiosidade popular, do catolicismo popular, por exemplo, que tem muita influência, sim, das culturas pagãs / celtas europeias, né, e a gente até acaba entendendo o porquê que esse hibridismo ele não aconteceu simplesmente por uma opressão ou uma dominação, entendeu? O que eu falo, processo natural, né? Processo natural, e a gente, o povo da terra é o povo da terra em qualquer lugar do mundo, né? E isso é muito interessante mesmo, né? A gente lembrar sempre que o celta é o equivalente do índio da Europa. Ele estava lá antes da chegada do processo civilizatório trazido pela cultura clássica greco-romana, evidentemente antes também de um pensamento espiritual, filosófico, judaico-cristão. Então todos os elementos da cultura greco-romana e da espiritualidade judaico-cristã vão acabar assimilando elementos nativos, elementos locais, com um processo muito parecido com a gente aqui no Brasil, é fácil de entender, com o que aconteceu com a hibridização, com a mescla, né, das matrizes afro, das matrizes nativas, das matrizes europeias, especialmente portuguesas, né? É legal falar de Portugal porque muito se fala da Irlanda como sendo um centro de saber celta, e de fato é, senão não me dava o trabalho de ir para lá tantas vezes. Mas é muito legal a gente saber também que a própria nação portuguesa, o Reino de Portugal, é fundado com vários elementos da cultura celta, com vários mitos que são fundamentais na formação e que são trazidos para cá. Então entender isso tudo ajuda a gente a se entender melhor, cada um de nós passa a saber de si melhor, da cultura em que a gente vive de forma mais profunda, de forma mais robusta mesmo, né? Uhum. Toda a Europa, né? Praticamente a Europa inteira foi povoada, não sei se essa palavra é correta, por tribos celtas, né? Povos que são identificados como celtas. Uhum. Então, para a gente falar agora, trazer para o dia de hoje e tudo mais, né? É curioso quando a gente ouve, por exemplo, uma música irlandesa, uhum, né? A gente ouve uma gaita, a gente ouve aquele som, né? A flauta, ou mesmo um canto mais melódico, assim, como aquilo toca lá no fundo, nas entranhas, né? Eu acho que a gente sente também no corpo, né? Os arrepios e tudo mais. Então, pra gente fez muito sentido ali, quando a gente
éramos jovens adultos ali na casa dos 20 anos e a gente se deparou, né? Obviamente, no início dos anos 90 havia muita confusão, ainda há, né? Havia muita confusão. Então, a nossa porta de entrada para isso foram sim os mitos arturianos, com certeza, mas como uma forma de religiosidade ou alguma coisa mais ligada à espiritualidade, a gente esbarrou na Wicca durante algum tempo, né? Nada contra, mas a gente não faz parte dessa egrégora há muito tempo, né? A gente não nega ancestral, né? Scott Cunningham, tivemos a sorte de nos depararmos, inclusive Cláudio traduziu vários livros do Cunningham para o português, né, e tudo mais. Então, a gente tem essa base mágica, bruxesca, né, não negamos. Aliás, lá por volta de 98, 2000, não sei. Agora eu não lembro se tinha Era Mágica já. Eu fiz uma matéria aqui, aqui no Parque da Aclimação, a revista Cláudia, vai vendo, fez uma matéria comigo aqui para falar sobre magia, sobre ervas, aquela coisa toda, né? Já estava lá naquela época. E curiosamente a gente escolheu vir para cá hoje para falar sobre isso. E tem uma história mesmo, né? Sincrônico. Porque falando de ancestralidade, nós tivemos, tanto eu quanto a Patrícia, tivemos o privilégio de ter entrado oficialmente no caminho do druidismo britânico pelas mãos de ninguém menos que a Emma Restall-Lore, né? E aqui era um recanto em que eu vinha com ela sempre bater papo, no tempo que a gente trouxe ela para o Brasil. A Patrícia mencionou a Era Mágica, né? Não sei se todo mundo conhece, foi um espaço cultural que a gente manteve de 2000 a 2003, né? 2005, em que a gente apresentava... 1999 a 2005. A abertura em 99, finalzinho, verdade. Depois continuou com o projeto Era na minha mão e depois virou Feminino Essencial que teve um espaço físico até 2017. Então foi uma longa caminhada que está ainda, né? Porque agora eu tô cigana e então, na liberdade, a coisa continua, né? Lógico. O espírito da Era tá mais que vivo sempre. O local é só um detalhe, né? O espírito é muito mais importante que o local. Ele vai migrando de acordo com a necessidade dele. Então esse parque realmente ele evoca uma porção de coisas bem legais, memórias bacanas, porque ele é um parque urbano, está no centro de São Paulo e que põe a gente em contato. Se vocês olharem aqui atrás, a beleza aqui do cenário, nós estamos diante de um pôr do sol lindíssimo na frente da gente, e é gostoso poder fazer essas lembranças todas, né? E compartilhar com vocês um pouquinho da história da gente, saber de onde a gente vem, porque como eu sempre digo, só sabe para onde vai quem sabe de onde vem. É importante a gente reconhecer essa ancestralidade e para poder trilhar melhor o caminho, né? E aí só para dar um sentido, porque eu acabei falando do início da nossa caminhada, mas eu acabei não dizendo como foi, né, como evoluiu. Então, basicamente, a minha pegada sempre foi essa coisa da terra, obviamente feminino, as deusas, né, muita mitologia grega, porque eu amo, a gente também não pode negar essa claro, veia, né? Um não exclui o outro. Como dialoga, né? Como dialoga com tudo. Um complementa o outro. Todas as outras mitologias. Então a coisa foi caminhando. Eu sou filha de artista, como a maioria que segue as minhas redes sabe. Então a questão da dança, da música, sempre teve muito presente. E também é melhor baixar. E também a parte xamânica, né? Então a coisa foi evoluindo. A gente teve a honra também, falamos da Emma, de trazer o John Matthews também para cá, nos anos, acho que foi 2001, para um workshop. A gente acompanhava a obra dele e também da Caitlin, né? E aí a gente teve essa oportunidade aí de aprender com ele, né? E aí, só para eu fechar a questão, a bruxaria, aquela coisa toda mais, não diria lúdica, mas como que eu falaria? Sem ofensas, a coisa mais... mais da prática, sem tanto amparo filosófico histórico, né? Dá uma pausa aqui. A gente deu uma pausinha porque passou um pessoal aqui com cachorrinhos e tal, tudo mais, e a gente precisava de mais silêncio, né? Então, basicamente a coisa foi evoluindo, aí eu fui fazer filosofia, né? Eu me graduei, eu fiz mestrado, agora estou fazendo doutorado, e há
viajando também, levei meu trabalho para Argentina e para outras cidades aqui no Brasil, quero ir também para outros lugares. E é isso. E aí, Cláudio, pode falar um pouquinho também como é que foi depois desse início aí, né? O bacana foi justamente isso, que lindo, nós estamos com a visita de um cãozinho aqui. O bacana é justamente perceber que tudo se encaixa, tudo faz sentido quando o alicerce é sólido, né? A gente tem um embasamento muito bom na mão do John e da Emma especialmente, e a partir dali a gente conseguiu fazer uma evolução muito maior, a Patrícia pelo caminho que ela trilhou e eu mergulhando de cabeça nos mitos e lendas da Irlanda, na espiritualidade que se manifesta na Irlanda, independentemente do rótulo, se é cristão, se é católica, o contato com a cultura irlandesa que também me pôs como né, neto de maestro, né, da família de músicos também, me pôs em contato com a música irlandesa de uma forma mais profunda. Tenho um trabalho solo, fiz parte de uma banda das mais influentes aqui em São Paulo, que é o Fianna, trabalhando só a música irlandesa dentro de um contexto de resgate cultural, de um contexto de historicidade, para a pessoa que assista saber o que é aquela musicalidade e que mensagem ela carrega, né? Qual é o cerne, qual é a essência da cultura irlandesa dentro do seu passado celta, que é essa matéria-prima toda. Então tudo acaba se mesclando, tudo acaba se misturando, a arte, a filosofia, a prática espiritual, a história, tudo isso são manifestações diferentes, são formas diferentes de ser uma mesma coisa, que é alguém absolutamente apaixonado e devotado ao resgate da cultura celta em suas muitas manifestações. Não posso falar de ancestral, falar do Roger também, né? Pelo amor de Deus. E várias outras pessoas aí que passaram pela nossa história, né? Porque, como eu sempre digo, pra gente ser boa professora, a gente tem que ser aprendiz, né? Eternamente. Então, sempre buscando também. E agora, a gente começou falando esse vídeo por conta dos 50 anos da gente, né? E dar esse breve histórico, né? A sensação é de, sim, uma maturidade, por que não, né? Muita coisa para aprender ainda, mas é uma maturidade. E, baseada nessa maturidade, a gente resgatou um curso, né? Na verdade, uma ideia, que é dar um curso junto sobre espiritualidade celta. E no primeiro semestre, exatamente, no primeiro semestre a gente conduziu uma primeira turma, espiritualidade celta, filosofia e práticas, na verdade alma celta, né, que é um nome aí que a gente quer trabalhar para esse projeto, e que já é uma página como fala, administrada pelo Cláudio, e no Facebook. Aqui no Instagram é @espiritualidade celta, tá? Pra gente não fazer confusão. E aí, agora em agosto, a gente tem uma nova turma desse curso, que no primeiro semestre a gente fechou com 15 alunos e alunas, né? Na verdade, era um aluno e 14 alunas. Mas foi muito legal, mescla a parte, vamos dizer, teórico-filosófica com a prático-filosófica, né? Porque filosofia está em tudo. E são aulas quinzenais aqui em São Paulo, é presencial por hora. A gente está pensando em fazer alguma coisa online. A gente sempre está pensando em fazer alguma coisa online, porque eu, sem medo de ser feliz, lá em 2010 eu já estava conduzindo curso online, né? O Cláudio também como convidado do meu projeto, que é o Mamazieiro e mais um povo. E aí, então, voltando, é presencial aqui em São Paulo, começa em agosto, e quem quiser saber mais tem que entrar em contato com a gente, né? Porque as inscrições são antecipadas. espiritualidadecelta@gmail.com. Isso, pode ser ou também vocês procurem aqui, porque pode ser pelo WhatsApp também, tá? Então tem as informações, as coordenadas vão completinhas, tá? E Patrícia é boa nisso, ela é super organizada, não deixa dúvida para quem tiver interesse. Sim, é um curso introdutório, porém ele é bem profundo, como é uma característica do nosso trabalho. E um embasamento histórico sempre, né? Uma das minhas obsessões, eu sei que a Patrícia também, é a gente saber do que está falando e especialmente falar com propriedade, transmitir segurança, sem achismo, e a ideia fundamental é justamente essa, né? A estrutura consolidada no embasamento histórico, para que a filosofia se desenvolva livre e sólida também, consistente, né, fluida e de uma forma inspiradora. Beleza, então tá acabando o nosso tempo, a gente aguarda vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo e que a gente siga em paz, com paz e pela paz. Até a próxima.